Oi, oi, Boa noite, boa noite, tudo bem? tudo ótimo. E você? Tudo certo, quarta-feira, cheia de trabalho, cheia de aula, mas estamos aí, firmes e fortes. Coisa boa. Coisa Então vamos boa. dar aqui as nossas saudações. Eu sou Victor Aguiar e juntamente com a Rosane Bonessi e daqui a pouquinho com o Omar Gunning, especialistas no desenvolvimento de líderes, estamos iniciando mais uma super live da Academia de Líderes 3Fs. Aqui você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. Não é isso, Rosane? É isso mesmo. E o tema de hoje é um tema muito bacana, né, Vitor? Exatamente. É sobre a questão de gerenciar a sobrecarga, a agenda sobrecarregada, saiba gerenciar o seu tempo de maneira eficaz na liderança e já antecipando, né, Rosane, os nossos 3 Fs, forma, força e flexibilidade são uma contribuição excelente para esse tema. Isso. Falar de gestão do tempo, né, é algo que está todo mundo correndo contra o relógio. Todas as pessoas dentro das empresas e individualmente mesmo, se você for conversar, tá todo mundo correndo. Ah, tô na correria, tô na correria. A gente está na correria, né? E qual será a melhor maneira? Será que existe aí alguma técnica para isso? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Será que existe uma única maneira de fazer, né? Qual é a melhor maneira? E é claro que os 3 Fs aí, a forma, a força e a flexibilidade, acabam dando sustentação para isso acontecer, né, Vitor? Quando a gente está falando de forma, a gente está falando da comunicação, a gente está falando da própria gestão de conflitos, a maneira como as coisas acontecem. Quando a gente fala de força, a gente está falando de produtividade. E quando a gente fala de flexibilidade, a gente está falando aí em como a gente vai se moldar, talvez, para conseguir dar conta de tudo isso que a gente precisa, né? Então, quando a gente fala de gestão do tempo, a gente junta isso tudo. E, na verdade, antes até da gente explorar um pouquinho mais as técnicas e as ferramentas, baseado um pouquinho nas nossas experiências, nas Sim, nossas andanças, né? Porque tanto você, quanto eu, quanto o Omar, estamos aí nas mais diversas organizações, dos mais diversos ramos e tamanhos. Diz para nós, Rosane, como é que você vê a importância da gestão do tempo para o líder? olha só, eu vou roubar uma frase do Omar que não chegou ainda, né? Mas já vou trazer aqui. O Omar fala que a gente já não está mais fazendo a gestão do tempo, que hoje em dia a gente fala em gestão da atenção. Onde nós estamos colocando a nossa atenção? Então, quando a gente fala em gestão do tempo, a gente fala em gestão da atenção e gestão da competência. Onde é que eu estou dando conta de fazer o meu melhor dentro do tempo que eu tenho? Talvez a gestão do tempo não é mais a gestão do relógio, do cronológico que a gente tem, das horas para trabalhar. Porque se você parar para observar, Vitor, tem pessoas que ficam 8 horas na empresa e são improdutivas, Sem certo? dúvida. Né? E Uhum. tem pessoas que, de repente, numa jornada muito menor, conseguem dar o seu resultado. Então, a grande questão é, o que será que eu preciso fazer? Quantas pessoas, quando chega no final do expediente, têm a sensação de que fez tudo, mas não fez nada? E, Estão e, e, aquela, cansadas, né? e aqueles líderes, né, que a gente acompanha muitas vezes, que deu, sei lá, 6 da tarde, toda a equipe diz tchau, tô indo, e ele fica quase todo dia até 7, 8 da noite. Salvador da pátria, né? Salvador da pátria. Esse é um dos pontos que a liderança 3F acaba trabalhando aí também. Né? Eu sempre digo que para a gente fazer uma boa gestão, né? Essa gestão da atenção, essa gestão do tempo, que seja, a gente precisa ter objetivos claros. Porque se a gente não tiver objetivo claro de acordo com aquilo que a gente está buscando dentro da organização, o que será que é gravidade, o que será que é urgência, o que será que é a tendência? Né? A tal da matriz Guth que a gente trabalhava lá Sim. atrás. Será que a Uhum. gente ter um planejamento ajuda? Pensa, né? A gente
mas as coisas mudam. Muitas vezes a gente ouve assim, as coisas mudam muito rapidamente, não adianta ter planejamento. Você já parou para pensar com essa pandemia, mesmo com tudo o que aconteceu, as empresas que não tinham nada desenhado, se elas não tivessem nada de planejamento, o que, que ia acontecer? Sem dúvida. Então, né, planejamento, é claro que o planejamento não é mais aquela coisa estática que a gente tinha a longo prazo. O planejamento, ele é revisitado o tempo todo, né? E ele é moldado a todas as interferências que possam acontecer. Mas ter um planejamento acaba sendo algo extremamente importante quando a gente fala de gestão do tempo. Porque senão o tempo ele vai passar de qualquer jeito, você vai gastar recursos de forma desordenada, né? E quando eu falo recursos, pode ser matéria-prima, pode ser hora homem, pode ser hora máquina, pode ser o próprio tempo, certo? O recurso financeiro, e você não vai ter o resultado que você precisa. Então, o planejamento ele se faz necessário, né? Então, temos o planejamento. Quando a gente tem um planejamento, a gente tem que ter um objetivo claro. O que, que a gente quer? Né? E por quê? E como é que essas metas estão desdobradas? Com base nisso, a gente consegue fazer uma melhor gestão do dia. Eu costumo dar um exemplo, Vitor, de uma maneira que eu julgo simples de a gente poder organizar, né? Vamos falar aqui com as pessoas que hoje já estão numa cadeira de liderança ou numa função para situar um pouquinho esse exemplo. Eu digo, ó, liste aquilo que você faz um dia, pega a tua agenda, aquele dia bem cheio, e lista novamente, lá de cima até lá embaixo, tudo aquilo que você faz, hora por hora o que está ali, ok? Listou, né? Vai dar lá desde a hora que acorda até a hora que dorme. Agora pegue e olhe para isso aí e coloque do ladinho o que daquilo ali tem alto impacto, olhando para o seu objetivo, tem médio impacto olhando para o seu objetivo, certo? Tem baixo impacto olhando para o seu objetivo, é algo delegável ou é algo eliminável. Bacana. E faça novamente uma reorganização. Grande parte dos profissionais tem autonomia sobre a sua agenda, né? A gente também precisa considerar que tem pessoas que são mais produtivas de manhã, outras à tarde, outras à noite. Então aí, ó, se a gente pensar no objetivo do nosso negócio, no objetivo do nosso setor, da nossa empresa, né? Em que momento eu preciso estar mais no estado de alerta, estar mais, né, atento para aquilo que está acontecendo? Ah, é pela manhã. Então eu vou colocar as funções, as tarefas, os trabalhos estratégicos naquele período. Se eu não organizar dessa maneira, Vitor, o que acontece? Normalmente eu vou gastar o meu tempo de maneira desordenada durante o dia com coisas que talvez não vão trazer o resultado que eu preciso. E muitas vezes aquilo que demandaria um tempo maior, que eu precisaria dedicar um tempo, chega no final do dia, não acontece, né? Porque às vezes a gente depende de um outro setor, a gente depende da resposta de outra pessoa. Às vezes não adianta só você ficar na empresa. Às vezes você precisa de resposta de outras pessoas, já deveria ter acontecido um negócio antes. Então a gente parar para organizar isso é importante. E parar para perceber, Vitor, também, o quanto você pode delegar dessas funções, né? Nós temos trabalhado muito dentro da nossa academia aqui, a própria questão do líder, muitas vezes ele está tão no operacional, certo? Que ele não consegue ser estratégico. Então, se ele não tiver a noção daquilo que ele pode, daquilo que aquilo que realmente precisa dele ali, e algo que outra pessoa também possa fazer, algo que possa ser delegado, né? Normalmente, quando a gente faz esse exercício, a gente consegue ter um resultado muito bacana, um resultado muito assertivo, e você vai prestar atenção realmente, né, naquilo que é o teu objetivo, naquilo que é a tua meta, para você não perder tempo. E, na verdade, o que a gente também percebe muitas vezes é que quando a pessoa faz esse exercício que você super bem recordou, um complemento que ela pode fazer em alguns itens é quanto que é o custo envolvido naquilo. Isso. Por vezes, tem reuniões que têm um custo exponencialmente maior do que a questão que está sendo discutida. E isso vai muito ao encontro do nosso processo, né? Da forma, da força e da flexibilidade. Por quê? Planejamento. Na forma, né? O pipeline da liderança que você falou, da pessoa saber escalar nas suas atividades, está
na força, Isso. né? E a comunicação está lá na É isso flexibilidade, aí. porque se eu vou fazer uma reunião e eu tenho que fazer uma reunião produtiva, eu tenho que ter uma técnica, tenho que saber como fazer Sim, isso para gerar resultados, né? Esse é o ponto bem isso. fundamental. Ó, nosso amigo Omar tá entrando por aqui, né? Joia, já estou chamando ele aqui para brilhantar a nossa noite aqui. A nossa noite para falar mais um pouco de gestão do tempo. Olha, ele vem bonito e tudo. Mais bonito. Boa noite. Boa noite. Tudo Muito bem? obrigado, meu Deus do céu. Seja bem-vindo, Esses parceiros que a gente ama, né? A seja gente aprendeu a bem-vindo. puxar. Obrigado, Vitor. A gente aprendeu a puxar o saco um do outro aqui, né? Se não amar, são esses parceiros. É quase um casamento, porque Mas vai é. ter que amar. E Entendeu? por Então que tá tudo não? certo. O Theo aqui em casa pergunta: Papai, hoje é dia de live? É isso aí. Que legal, É. bacana. Omar, você chegou a tempo, você Ótimo. chegou a tempo Opa! de falar do nosso tema hoje, que é Tempo. gestão do tempo, Legal. né? E nós três, como fazemos uma excelente gestão do tempo, e a gente se sente orgulhoso, né? Porque um dos pontos fundamentais de quem trabalha com a liderança é a coerência. E nós não Sim, poderíamos ser incoerentes com aquilo que a gente apregou nos nossos 3 Fs, né? A sim. forma, a força e a flexibilidade. Então, na nossa gestão do tempo, eu e a Rosane começamos, fomos aqui aquecendo as turbinas para você chegar. E eu vou retomar uma perguntinha que a Rosane, assim, super bem explorou, para você dar o teu pitaco nisso. Qual é a importância da gestão do tempo para liderança? E já vou te dar um toquezinho que ela falou que você nem fala mais hoje da gestão do tempo, e sim gestão da atenção e gestão, Da me fugiu competência. aqui, Da da competência. competência. Então, esses É, dois tópicos ela já abordou. Ótimo. Agora você é, é, complementa. é isso aí, Ótimo. Omar. Eu já roubei a tua ideia e falei, né? O quanto você fala que a gente já não trabalha mais gestão do tempo, né? Já É não é isso. mais o relógio, Isso. é a gestão da atenção. Isso. Isso, é isso mesmo. Sabe o que a gente tem visto, né? E a gente, de novo, os três, né? E a gente tem conversado muito sobre isso, e quando a gente vem para o palco sobre a estratégia de se aproveitar, né, deste grande recurso que é finito, e sendo Isso. finito, eu posso comparar, né? O quanto eu produzo, o quanto eu resulto, o quanto eu entrego, né? Aproveitando o mesmo tempo que a Rosane e que o Vitor têm, se mais ou menos, né? Entrego mais, entrego menos no tempo em que a gente tem. Então, é algo que realmente, quando a gente entende tempo, né? A Isso. cronologia, ela serve como recurso para a entrega. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, que complementa um pouco isso que a Rô trouxe, Vitor, é a questão do momento em que a gente está Uhum. vivendo. Nós estamos vivendo um momento, e você que está participando aqui vive um momento da Isso. ansiedade. As Exatamente. pessoas, né? Nós queremos tudo para ontem. Então, Uhum. o quanto você líder, né, do eu aqui, né, o eu líder do eu, já entendi que esta gestão finita, gestão deste Uhum. recurso, ela é importante para eu ganhar novos espaços no mercado, Uhum. né? Ou melhor, manter os clientes que eu já tenho. Porque quando eu entendo que o mundo está ansioso e ele aclama pelo curto prazismo, pela Uhum. facilitação, pela agilidade. Então, mas as pessoas estão pedindo com prazos apertados. São as pessoas ou somos nós? Uhum. Ou é o mundo que a gente está vivendo? Uhum. Então, ponto este, o quanto a ansiedade tem trazido este tema à mesa dos líderes num Uhum. aspecto de discussão estratégica para que a gente possa entender o quanto a gente tem colocado de competência barra Uhum. capacidade, a Rosane muito bem colocou, em cima desta estratégia para produzir
melhores resultados. Né? E a Perfeito. gente tem falado que a gestão hoje do tempo é como a gestão da comunicação, é lucro líquido. Quem Uhum. melhor gerir o seu tempo ou a sua atenção, possivelmente maior lucro trará para a operação. Então, eu acho que esse é o ponto que embasa essa tua pergunta, Vitor. Bacana. Muito bom. Realmente. Agora, vamos pensar um pouquinho do quanto o melhorar a gestão do tempo transforma a liderança das pessoas, né? Você trouxe muito bem a questão da ansiedade e hoje realmente a gente vê pessoas muito ansiosas e eu costumo usar o exemplo do cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Sim. Isso. Porque eu não sei muito bem quais são os entregáveis, eu não sei muito bem quais são as expectativas da organização, eu não sei muito bem, então, nesse não saber, e a Rosane falava lá no início da importância do planejamento, esse não saber eu continuo não sabendo e tenho que me ocupar. Uhum. Tenho que me ocupar e vou. Até porque é um crime você falar hoje, não, eu estou tranquilo, estou sossegado. Como assim? Né? Então, Rô, explora um pouquinho essa questão de como melhorar a gestão do tempo pode transformar a liderança das pessoas. Eu vou novamente botar o dedo na ferida aqui, né? A importância de a gente ter um planejamento. E Uhum. esse planejamento que tem que ser algo flexível e adaptável e revisitado e não escondido no fundo de uma gaveta, né? O Isso. planejamento que tem que ser vivido, o Uhum. planejamento que tem que estar na pele das pessoas, as pessoas têm que saber o que está ali. E com esse planejamento a gente tem o desdobramento dos objetivos, certo? E aí, se a gente não tem esses objetivos claros, né? Novamente o papel da liderança aqui que é fundamental, de relembrar o tempo todo quais são os nossos objetivos. Porque, novamente, a hora vai passar de qualquer maneira. Agora, o que Isso. você faz durante esse tempo é o que Ótimo. vai dizer se você vai ser assertivo, se você vai ter resultado ou não. Né? Então, se você gastar energia, gastar recurso naquilo que não faz sentido, chega final do mês, meu amigo, não tem dinheiro no caixa. É, Chega final do dia, exatamente. não tem dinheiro no caixa. Agora, se você Isso. usar o tempo de uma maneira organizada, né? De uma maneira conjunta, conectada com aquilo que está planejado, com os objetivos descritos, quando cada um sabe o que vai ser feito, o porquê está sendo feito e tal, aí sim, né? Aí a gente vai ter o resultado que a gente tanto precisa. E pode parecer até clichê a gente falar em planejamento, mas os três juntos ou cada um de nós separado dentro das organizações, quantas empresas que a gente percebe que ainda não tem planejamento? Às vezes tem Isso. lá uma ideia na cabeça do dono da empresa, né, ou da pessoa que está à frente, ela tem um número às vezes. Ah, eu quero crescer tanto, certo? Ou eu quero vender tanto, mas não tem o desdobramento disso. Então, Isso. certamente, se isso não tiver desdobrado, a gente vai perder tempo. E aí não é a gestão do tempo. Então, novamente, eu vou pegar a frase do Omar aqui, né? A gestão da atenção e a gestão da competência. Eu tenho que colocar essas duas palavrinhas, né? A atenção e a competência para trabalhar para mim. Onde eu vou colocar a minha atenção? É. E eu acho importante, Omar, só fazer um adendo rápido aqui. Eu acho importante contarmos aí para as pessoas que estão nos acompanhando que nós três, recentemente, tivemos a oportunidade de interagir com uma profissional extremamente dedicada à sua causa, Sim. extremamente interessada em fazer a empresa dar certo e extremamente desesperada porque ela via que ela remava para um lado e a empresa não correspondia e com um produto excelente, com uma marca respeitada. E Potencial de quando mercado nós, enorme. e quando nós propusemos um processo de planejamento e essa profissional levou esse processo de planejamento para a organização, ela infelizmente levou um choque de ver que talvez a empresa não tivesse na direção que ela gostaria, né? Então reforça claramente o que a Rosane acabou de comentar. Mas enfim, Omar, diga aí, como é Legal. que a gestão do tempo melhora a liderança? Olha, daquilo que a gente tem conseguido entregar enquanto trio aqui, e complementando então a fala da Rô, eu separei aqui Isso. 4 pontos.
O primeiro ponto estamos praticamente no modo corrido, né? As pessoas, você encontra e você diz, ei, Rô, tudo bem? Ah, que correria, tá tudo corrido, tudo corrido. E a gente quer puxar a orelha, né, desse profissional que diz que está corrido. Eu acabei de sair de um processo aqui, de uma conexão com o empresário que disse, Omar, eu preciso aprender com vocês como fazer a gestão da minha agenda. Porque eu me vejo tudo nessa questão do corrido, e quando a gente encontra vocês, vocês estão entregando, né? Porque vocês possivelmente estão se organizando. Então, olha o ponto, né? É tão interessante a gente escutar do outro, escutar dos outros, ou de quase na totalidade de todos, essa correria tal. Mas, gente, que correria é essa? Né? Então, a gente vem para o campo da prática, né? Então, eu, enquanto líder, o quanto eu realmente estou me organizando em termos de agendamento, de recorrência de algo importante. E quando a gente fala em recorrência, a Rosane e Vitor tá balançando a cabeça, porque se a gente não cria a recorrência, nós não criamos o status da próxima entrega. Isso. Nós não acreditamos em profissional que entregue resultado se ele não tiver recorrência. Se ele não fizer com que, de período em período, ele encontre, seja no modelo online, seja no modelo presencial, o seu time ou o seu profissional quase que num apelo de agenda, de reunião. E o como nós fazemos reuniões que sejam produtivas, assertivas, efetivas, que tragam resultado. Então, Vitor, a gente tem que entender que existem pessoas que ficam se intitulando corridas, porque o mundo é ansioso, então está todo mundo nesse modo corrido, que esse modo corrido me traz a interpretação, traz a Rosane, traz a você, puta desorganizado, desculpa o termo aqui, né? Gente, é ruim eu chegar para um alguém e dizer, eu tô corrido. Não, você está desorganizado, será? Então, é o olhar desta liderança, deste líder do eu, para com a entrega de uma agenda bem feita. Eu vou entrar numa agenda com vocês e eu vou dizer, eu tenho 15 minutos. E nesses 15 minutos eu preciso disso, disso, disso e disso. E eu antecipo esta agenda dizendo o seguinte, Rosane, lá na agenda nós conversaremos sobre isso aqui e, se possível, traga esse tema bem desenhado de uma forma objetiva, porque dos 15 minutos você tem 5. Eu tenho 5 e depois nós temos 5 para discutir. Então, esta agenda, esta reunião, ela precisa ser bem desenhada e com objetividade. E, por último, Vitor, a gente precisa olhar para essa questão do prazo. Não saiam de uma comunicação sem entender o que, quem e prazo. No mínimo isso. Sabe? O que vamos fazer, né? No embasamento ali, Rosane, do porquê, certo? Aquilo que eu aprendi com vocês semana passada, né? Nós falávamos do Golden Circle, né? E vocês de voltavam a nos estimular a olhar para este tema. Então, é o que, porquê, quem vai fazer e em quanto tempo, gente? Tempo, prazo. Porque senão, Vitor, é remar o tempo todo e não saber nem para onde está remando, possivelmente, e o que precisa entregar. Então, é tudo isso. Gente, e organização é aquela história, né? Ou você faz ou você faz. Né? E aí eu volto naquela frase, quem faz só o que gosta é criança. E olhe lá, adulto tem que fazer o que exatamente. Adulto tem que fazer o que precisa ser feito. Né? Repete, né? Quem faz o que gosta, né? O que quer é criança. Adulto tem que fazer aquilo que precisa ser feito. E às vezes, né, Omar? Muitas vezes começa pelo planejamento, pela organização. Quem de nós três aqui, ó, né, nunca foi surpreendido por uma pergunta de alguém? Como é que vocês conseguem fazer tanta coisa? Não é verdade? Isso. O tanto que as pessoas nos perguntam isso. Meu Deus, mas vocês estão aqui, vocês estão lá, vocês isso, vocês... E eu, sinceramente, quando eu olho para minha agenda, ela tem um monte de coisa, mas eu consigo fazer dentro do tempo que ela precisa. Claro. Eu consigo fazer as minhas entregas. Olha aí, ó, saiu até coisas aqui atrás. Ó. Eu consigo fazer isso de uma maneira profissional. Por quê? Porque tem um planejamento. E olha só,
como pessoa, né? O que eu digo? Eu gosto de visitar a minha agenda no domingo, para começar a semana. Tá aí mais uma dica, certo? No domingo, final da tarde, tá lá, eu vou olhar para minha agenda e vou pensar, onde eu estarei essa semana, o que eu vou fazer? Nós fazemos reunião domingo à noite, né, Omar, Vitor? Tá lá, então assim, busque o seu jeito, né? Para nós funciona muito bem. Por quê? Porque durante a semana o negócio é mais rápido, a gente tem que fazer muitas coisas. Ache o seu jeito, mas você se antecipar, né? Faz com que, na segunda-feira eu vou abrir a minha agenda para ver onde eu vou? Não, gente. No domingo eu já preciso estar preparada para isso. E que tristeza, né? E que tristeza quando a gente está lidando com líderes que às vezes eles dizem assim, não, mas nem adianta, porque eu coloco na agenda e depois as pessoas interrompem, as pessoas não respeitam, ou até aqueles mais estrela, né, que dizem assim, não, minha agenda não me pertence, minha agenda pertence à minha assessora, secretária, sei lá o quê. Semana passada o Omar deu uma resposta muito interessante numa interação que a gente estava. Vamos ver se o Omar vai recordar aqui. Eu recordo de tudo, né? A gente estava numa interação e daqui a pouco alguém falou alguma coisa da gestão do tempo e tal, que era interrompido. E aí o Omar trouxe a questão, será que se tem essas interrupções, né? Ou essas questões sempre vêm à mesa, será que não está na hora de vocês pensarem num novo produto, numa nova situação para trabalhar isso, para oferecer mais isso para o cliente? Se isso está sempre vindo para a mesa, porque, gente, se está sempre vindo a mesma questão, e você tem sempre que furar o planejamento por conta da mesma questão, isso tinha que entrar no planejamento. Faz sentido? É isso. Eu lembro sim, Rô. E, inclusive, depois nós complementamos com aquela visão do líder do sim, né? Sim. Porque em muitos momentos, né, Vitor, a gente entrega ou não. Eu não faço, eu não parcelo, eu não entrego, eu não trabalho nesse dia. Eu não tenho tempo, excelente a colocação. E aí a gente tem que se perguntar quantas vezes você produz não ou nãos para uma mesma pergunta. E quantas vezes o mercado tem se oportunizado destes nãos para estruturar um redesenho de possivelmente de um processo, de um produto, de um negócio, de um serviço, né? E você muito bem coloca aqui, Rosane, por que não criar, né, cenários distintos para colocações negativas? Mas eu acho que a gente tem que trazer também, Vitor, um holofote, e eu sei que a gente está terminando aqui o nosso bate-papo, mas um holofote também nesta questão da priorização, né, Vitor? Eu não sei o quanto você acredita, Vitor, que a priorização também faz ou não parte de um líder exponencial, né? Este líder diferenciado. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que é um dos temas que a gente também discorre na academia, né, de líderes, por gentileza. Então, na verdade, o elemento-chave, a ferramenta-chave da gestão do tempo se chama priorização. Particularmente, eu não aceito alguém falar assim, eu não tenho tempo. Eu aceito a pessoa falar, essa não é a minha prioridade. Excelente. Ou talvez ela não perceba que nem é a prioridade dela, mas o que é sua prioridade, você dá um jeito. Sim. O que é sua prioridade, você dá tempo. O que não é vai prioridade, esquecer. Exatamente. Então, eu entendo que, por vezes, voltando ao que nós já estamos falando desde o início, a Rosane falou do planejamento, eu falei de correr atrás do próprio rabo, que significa não estar alinhado com a organização e entendendo quais são as prioridades, e as pessoas hoje erram muitas vezes na certeza que estão acertando, porque elas não sabem quais são as prioridades. Então, tudo passa pela definição clara de prioridades. Alinhamento de expectativas, uma comunicação eficiente, que vai muito ao encontro do que nós abordamos nos nossos 3 Fs. Forma, força e flexibilidade. E é por isso que nós sempre falamos, né? Aqui na Academia 3 Fs, você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e se tornar um líder reconhecido e valorizado. E como nós fazemos uma excelente gestão do tempo, eu vou convidá-los, então, para finalizarem com os seus recados e as suas dicas para esses nossos líderes ou candidatos a líderes. Rosane, primeiro.
O meu recadinho hoje é que toda quarta, né, às 8 horas, 8h15, a gente está por aqui para bater um papo com você sobre liderança, sobre um tema importante, né, dentro da gestão, e todo domingo à noite também. Então, se esse tema ou se esses assuntos que a gente traz são interessantes para você, ou como diz o Vitor, talvez aquela pessoa que trabalha com Isso. você, sabe? Cutuque, marque, mande um aviãozinho para a pessoa, marque a pessoa, ok? Que toda quarta e todo domingo a gente está por aqui. Vai ser um prazer você estar conosco, né? Assistir depois, deixar a sua contribuição, trazer um tema que a gente possa trazer para cá para a gente discutir, né? Tem muita gente interagindo, mandando perguntas, colocando em prática durante a semana, né? Os nossos insights aqui e nos mandando recado. Então, estamos aqui à disposição. Se você já segue o Vitor, né? Segue a Rosane, segue o Omar. Se já segue o Omar, segue a Rosane, segue o Vitor no LinkedIn, aqui no Instagram e nas redes aí, porque sempre tem um conteúdo bacana, né? Sem filtro, falando para você aquilo que é de verdade, certo? É aquilo que acontece todos os dias nas melhores empresas para se trabalhar nesse mundo. É isso? Lá, Omar. Muito. É isso aí. Eu venho com o seguinte pensamento aqui, né? O quanto você que está aqui conosco tem pensado em aproveitar o seu dia, um pedaço do seu dia, para olhar para frente. E o olhar para frente é ter esta visão de fazer com que este convite que ficou aqui da Rosane de quartas e domingos, ter na sua agenda esse momento para com você. Porque aqui, muito do que a gente traz é aquilo que você faz, ou que você sabe que deveria fazer, ou que você ainda não se apercebeu. E quando a gente vem para o mundo corporativo, gestão é detalhe, é cuidar do detalhe. E este pode ser um detalhe, ou alguns dos inspiracionais ou das inspirações que a gente possa trazer, sejam detalhes no seu dia que vão fazer a sua rota, sua rotina, sua jornada de trabalho mais facilitada. A entrega de resultados diferentes e exponenciais. Então, esta é uma visão ambidestra, fazer muito bem feito hoje. Aproveitar este recurso chamado tempo em prol da sua produção. Porém, cuidar de você no autodesenvolvimento, colocando na sua agenda. Então, aproveitando a sua fala, Rô, a recorrência de estar na academia, aqui nas lives da nossa academia, para que a gente possa interagir sobre temas que são rotineiros, né, a uma boa governança de um líder que quer entregar mais. E muito bem falado por você, Vitor. Essa é a grande inspiração que os três em conjunto temos, aumentar o seu resultado, os seus resultados. Grato pela oportunidade aí, gente. Bom, já vamos dar um spoiler que no nosso próximo encontro nós vamos falar de gestão do desempenho, ou seja, definindo e alcançando metas com a sua equipe. Minha gente, então, façam um excelente restinho de semana. No domingo estamos de volta com mais uma live da Academia 3Fs, forma, força e flexibilidade para que você tenha um time que vista a camisa e seja 2 vezes mais produtivo e, consequentemente, você seja um líder reconhecido e valorizado. Boa noite, até domingo. Um abraço a todos. Viva. Beijo no coração. Valeu, gente.